Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Chegamos ao final do tempo da Páscoa, com a festa de Pentecostes. 50 dias após a Páscoa, nós concluímos o tempo litúrgico da Páscoa. É claro que a Páscoa é central em nossa vida e nós a celebramos sempre, a cada Eucaristia, a cada sacramento. Cristo morreu, ressuscitou, está vivo, presente no meio de nós. Portanto, nós temos um tempo, são 50 dias de tempo pascal, que estamos concluindo nesse final de semana. Depois de uma semana de oração pela unidade dos cristãos, depois de termos celebrado a novena ou semana de Pentecostes, temos celebrado no final de semana a grande vigília de Pentecostes, nós, caríssimos irmãos e irmãs, celebramos a grande solenidade de Pentecostes. O grande segredo que a igreja traz no seu coração, traz no seu íntimo. Ou seja, nós nascemos do alto. A Jerusalém vem do alto e é a nossa mãe. E faz com que nós que pisamos esse chão, possamos conviver na fraternidade e, ao mesmo tempo, estarmos a serviço uns dos outros, na preocupação com a justiça, com a paz, com a fraternidade. E nós sabemos que somos conduzidos pela ação do Espírito Santo. É Ele quem conduz a igreja. E é justamente no final do tempo pascal que nós celebramos justamente essa ação do Espírito Santo com a festa de Pentecostes, que já era uma festa antiga no Antigo Testamento, mas que com o Novo Testamento passou a ser a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos reunidos nos cenáculos junto com Maria. No dia de hoje, nós apagamos o Círio Pascal. O Círio Pascal hoje é apagado no final da última missa do dia e numa celebração que existe sobre o apagamento do Círio Pascal, lembra que o Círio Pascal é apagado para que nós, enquanto igreja, sejamos aqueles que levam essa luz de Cristo para o mundo, para a sociedade. O Círio Pascal vai ser colocado no batistério e será aceso quando a celebração dos batizados, quando aqueles que são batizados acendem a sua vela no Círio Pascal. Mas nós sabemos também que ele volta em outros momentos, como na Crisma, por exemplo, quando se acendem as velas dos crismandos no Círio Pascal, ou ainda na primeira Eucaristia, ou ainda também nas Exéquias, né, que está assim presente ali com essa luz. Mas enquanto tempo litúrgico, o Círio Pascal hoje é apagado. É apagado para dizer que vocês são aqueles que devem levar essa luz de Cristo para o mundo, para a sociedade, né, para que possa essa luz de Cristo brilhar. O simbolismo do Círio Pascal que entrou em nossas igrejas, as escuras, na Vigília Pascal, lembra que Cristo ressuscitou e está vivo no meio de nós e é a nossa luz, continua através da igreja, levada pela ação do Espírito Santo. E eu vi bem isso, meus irmãos e irmãs, como todos sabem, tive a oportunidade de participar do conclave, que elegeu o Papa Leão XIV, e nós vimos que cardeais, 133 cardeais que nós éramos do mundo inteiro, de diversas localidades do mundo, desde Papua Nova Guiné, lá da região do Pacífico Sul, ao mesmo tempo da Nova Zelândia, das regiões da África, né, tantos lugares diferentes, né, da região da Mongólia. Nós vemos como o Espírito Santo agiu. E aquilo que a imprensa dizia, né, que ia demorar muito, porque os cardeais não se conheciam, e era uma grande dificuldade, em 24 horas, entre o fechamento das portas da Capela Sistina e o anúncio do novo Papa, demoraram 24 horas no máximo. Ou seja, nós vemos como a ação do Espírito Santo conduz a igreja. Depois de termos chorado a morte do Papa Francisco, de termos celebrado 9 dias de missas, né, na intenção dele, de levarmos seu corpo a ser sepultado na Basílica de Santa Maria Maior, como era seu desejo, ao lado da capela onde está, né, Nossa Senhora Salus Populi Romani, nós tivemos a oportunidade de, em 24 horas, a ação do Espírito Santo, que conduz a igreja, darmos um novo bispo a Roma e o novo Papa ao mundo,
que não só tem a missão de servir a igreja, mas também ser uma presença na sociedade. Papa Leão XIV, que seja longa a sua vida, iluminada pela ação do Espírito Santo. É essa ação do Espírito Santo que conduz a igreja e que nem sempre a imprensa consegue entender. Vão fazendo prognósticos, apostas, como tivemos tantas questões assim. No entanto, é o Senhor quem conduz a história pela ação do Espírito Santo. E quanto esperava um longo conclave, foi bastante curto, um dos mais curtos da história. E ao meu tempo não foi aqueles que apostavam nesse ou naquele, foi aquele que o Espírito Santo quis que fosse. Bendizemos a Deus e por isso celebrar Pentecostes é celebrar esse grande segredo da igreja, que é Ele quem conduz a história e cabe a nós sintonizarmos com a sua vontade, a vontade de Deus pela ação do Espírito Santo. E é isso que nós rezamos sempre, né? Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Sim, meus irmãos e irmãs, é o Espírito Santo quem conduz a igreja, quem conduz a nossa vida. Por isso rezamos sempre, pedimos sempre a cada momento, a cada história, a cada momento isso importante da nossa vida, que venha o Espírito Santo e nos ilumine, nos mostre o caminho, nos faça falar a mesma linguagem, o mesmo entusiasmo, caminhar na unidade, que aliás é o lema também do Santo Padre, o Papa Leão XIV, né? Ou seja, em Cristo um, nós somos também um, somos unidos a Cristo, um texto de Santo Agostinho que ele escolheu como lema do seu episcopado e levou também agora para o seu pontificado. Portanto, o tema da unidade, que é fruto da ação do Espírito Santo, como nós vamos ouvir na liturgia desse domingo de Pentecostes. Com isso, também nós encerramos, nesse domingo, o tempo da Páscoa e nessa segunda-feira nós retomamos o tempo comum durante o ano, a 10ª semana do tempo comum durante o ano, começando com a festa de Maria, Mãe da Igreja, uma festa que foi colocada pelo Papa Francisco, né, que já vinha uma tradição de invocar Maria como Mãe da Igreja desde a época do Concílio Vaticano II, com o Papa São Paulo VI. Portanto, meus irmãos e irmãs, celebremos com alegria a festa de Pentecostes. Peçamos o dom de Deus, essa ação do Espírito Santo em nossa vida, que nos faça também hoje viver, né, a alegria como os primeiros cristãos, vendo a ação do Espírito Santo que nos faz falar com todos, viver a comunhão e a unidade, como bem nos falam, né, as leituras desse domingo, desse final do tempo da Páscoa, e que é a festa de Pentecostes. A liturgia, meus irmãos e irmãs, os Atos dos Apóstolos, nos conta justamente isso. A festa de Pentecostes já existia para os judeus. Quando chegou esse dia, 50 dias depois da Páscoa, os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar. Veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar a sua própria língua. Cheios de espanto e de admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós escutamos em nossas próprias línguas? Somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da parte da Líbia próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus em nossa própria língua. É o contrário da Babel, quando no Antigo Testamento os homens queriam chegar até Deus, seu próprio esforço, e queriam construir uma torre, a confusão das línguas não deixou acontecer isso. Nos mostra quando o homem quer fazer sua própria vontade, existe a divisão, a separação, não consegue construir, não consegue chegar até Deus. Mas é um dom do Senhor a unidade.
ou seja, a vinda do Espírito Santo nos fala que pela ação do Espírito Santo, que realmente foi prometido por Jesus, acontece a comunhão e a unidade. Aliás, meus irmãos e irmãs, no Evangelho desse domingo, temos até duas opções nesse domingo, inclusive, mas o que é mais comum, o Evangelho de João 20, 19 a 23, né? Embora também possa ser João 14, 15 e 16, mas o João 20 fala isso aí, no dia da ressurreição, é fruto do Cristo ressuscitado. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, o domingo, estando fechadas as portas por medo dos judeus, Jesus entrou onde se encontravam os discípulos, se colocou no meio deles e disse: a paz esteja convosco, mostrou-lhes a mão e o lado e justamente disse: a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio. Sempre a questão da missão, do envio. Recebei o Espírito Santo. Jesus sopra sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados, e a quem não perdoardes, eles serão retidos. Soprou sobre eles. O sopro, lembramos bem o Antigo Testamento, quando Jesus cria, né, o ser humano, sopra sobre eles para dar vida. Agora, no Novo Testamento, é uma nova vida. Se grande foi a criação, muito maior a redenção. Soprou sobre eles, recebam o Espírito Santo. Levem o perdão, a reconciliação à humanidade. Ou seja, é a ação do Espírito Santo que Jesus dá como fruto da sua ressurreição. E que em Pentecostes se concretiza isso através dos discípulos que depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus, continuam essa bela e importante missão. E a segunda leitura, também hoje nós temos duas opções para a segunda leitura, meus irmãos e irmãs, mas uma delas é justamente a dos Coríntios, né? 1 Coríntios 12, né? Fala da unidade. Ninguém pode dizer Jesus Senhor a não ser no Espírito Santo. E fala, há diversidade de dons, mas o mesmo é Espírito. Diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único Espírito para formarmos o único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Depois tem até outra opção, os Romanos capítulo 8, né, que também fala a questão de viver segundo o Espírito Santo. É esse momento que nós vivemos, meus irmãos e irmãs, o Espírito Santo que vem sobre a igreja, que nos faz entender as coisas do alto, que ao mesmo tempo nos faz cada vez mais ser missionários, nascer de novo, viver a comunhão, viver a unidade, comunicar a boa notícia a todos, em todas as línguas, pelo testemunho que se dá, pela vida que se leva. Portanto, peçamos a Deus que também nós hoje possamos, depois de uma semana ou de uma novena de Pentecostes, também estar abertos para que sejamos conduzidos pela ação do Espírito Santo. A sequência de Pentecostes que nós cantamos nesse domingo também nos ajuda ainda mais a aprofundar tudo isso. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita no íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja que espera e deseja vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte,
uma santa morte, alegria eterna. Meus irmãos e irmãs, que nós continuemos a participar. Tempo comum durante o ano, vamos celebrar algumas festas também, que são consequências desse tempo da Páscoa. Teremos a celebrar a Santíssima Trindade, Corpus Christi, Sagrado Coração de Jesus. Esse mês de junho se caracteriza bem com a celebração também do Coração de Jesus. Peçamos a Deus que cada vez mais sejamos levados pela ação do Espírito Santo para falarmos das coisas de Deus às pessoas, de coração e de testemunho, e que nós possamos levar adiante a missão da comunhão e da unidade no meio da diversidade. Meus irmãos e irmãs, que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.